Olá galerinha, tudo bem? Professor Cleverson, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Tomara que estejam todos bem em suas casas. Então vamos iniciar nossa aula. Vamos começar o módulo 5 da nossa apostila, que vai falar sobre o conjunto dos números racionais, mais especificamente sobre a representação decimal. Então vamos lá, algumas informações importantes para vocês saberem. Um número na representação decimal também pode ser representado na forma de fração ou na forma de porcentagem. Esses números formam o conjunto dos números racionais. Ou seja, o número decimal ele também pode ser representado através de fração e também pode ser representado através da forma de porcentagem. E esses números, esse conjunto de fração, números decimais e porcentagem, formam o conjunto dos números racionais. Estão dentro do conjunto dos números racionais. O que são os números decimais? São aqueles números com vírgula, tá? Então não esqueçam, falou em números decimais, temos os números com vírgula. O que vem a ser, racional? Racional ele vem de razão, que significa fração. Ou seja, todo número que está dentro do conjunto dos números racionais pode ser escrito na forma fracionária, na forma de fração. Outra informação, os números com vírgula que não estão na escrita simplificada são chamados de números racionais na representação decimal. Então nós estudamos lá anteriormente no módulo 2, se eu não me engano, a forma da escrita simplificada. Tá? Se o número tiver com vírgula, mas na forma da escrita simplificada, ele não é um número decimal. Tá? Ele é um número na escrita simplificada. Se não for isso, aí sim ele é chamado de números racionais na representação decimal, que são aqueles números com vírgula. Então na página 426 temos o exercício 1. Ele fala o seguinte: considere o quadro de ordens abaixo com o número 500. Usando a calculadora, faça divisões sucessivas por 10 e anote os resultados. Lembra em sala de aula, professor, quando que nós vai usar a calculadora? Pode usar a calculadora agora? Eu falava, calma que mais para frente a gente vai começar a utilizar. Então nesse exercício pode utilizar a calculadora. Se a calculadora não estiver aí na frente de vocês, se vocês tiverem que pegar, dá pausa aí no vídeo, busque a calculadora e retorne no vídeo. Então o que ele pede? Para dividir o 500 por 10 e fazer isso 5 vezes. E dividindo o resultado por 10, fazer essa divisão para preencher os 5 quadros ali. Então se eu pegar o número 500 e dividir por 10, eu vou ter o resultado de 50. Se eu pegar os 50 e dividir por 10, vão fazendo aí na calculadora, tá? Se eu pegar 50 e dividir por 10, eu vou ter o resultado 5. Se eu pegar o 5 e dividir por 10, eu vou ter o resultado 0,5. Se eu pegar o 0,5 e dividir por 10, eu vou ter o resultado 0,05. Se eu pegar 0,05 e dividir por 10, eu vou ter o resultado de 0,005. Notem ali que tem as ordens nesse quadrado aí, nesse retângulo aí, nós temos nesse quadro a seguinte informação: ordens inteiras, Até então nós havíamos já estudado as ordens inteiras, que eram os números antes da vírgula. Esses três primeiros aí, essas três primeiras classes a gente já vimos: centena, dezena e unidade. Aí tem uma vírgula. Depois da vírgula começa a aparecer as ordens decimais, E o primeiro é o décimo, depois centésimo e depois milésimo, certo? Então, agora a gente tem as ordens decimais, ou seja, as ordens depois da vírgula. Aí na letra A, ele pede assim: registre as divisões que você realizou. Então, na primeira divisão, olha lá, 500 dividido por 10, chegamos a um resultado de 50. Na segunda divisão, 50 dividido por 10, chegamos a 5.
Na terceira, 5 dividido por 10, chegamos ao resultado de 0,5. Na quarta divisão, 0,5 dividido por 10 é igual a 0,05. E por fim, a última divisão, a quinta divisão, 0,05 dividido por 10, chegamos ao resultado de 0,05. Então essas seriam as respostas que colocaríamos no exercício 1, letra A. Na letra B ele fala o seguinte: o que você observa em relação ao algarismo 5 em cada divisão? O que dá para a gente observar ali? Né? Que quando fizemos a divisão por 10, o algarismo 5 ele foi diminuindo sempre uma casa até chegar à vírgula e depois continuou diminuindo, né? Até acrescentando 0,005. Então qual é a conclusão que podemos chegar observando isso? Em cada divisão por 10, o algarismo 5 passa a ocupar a ordem imediatamente inferior, ou seja, a ordem menor. Então ele vai diminuindo o seu valor conforme fomos fazendo a divisão por 10. O exercício 1, a letra C. Lá no finalzinho da página 426 e no comecinho da 427. Então ele tem um quadrinho ali que fala o seguinte, o que está em amarelo ali para vocês no slide, ordem de referência. O que é a ordem de referência? A ordem de referência é a vírgula, certo? Então, vamos analisar ali. Do lado esquerdo, fica 10 vezes maior que a referência. Se a referência é 10, o primeiro do lado esquerdo dele é 10 vezes maior. 10 vezes 10 será 100. E assim, sucessivamente à esquerda. Se eu for continuar esse quadro à esquerda, cada coluninha que eu acrescentar vai aumentar 10 vezes mais, né? Agora, se eu for usar essa coluninha, esse quadro, e usar as colunas do lado direito. Então, se eu for usar ela do lado direito, ela vai ser 10 vezes menor que a referência, ou a 10ª parte da ordem de referência. Então, se eu for usar o lado direito dessa tabela, vai sempre ser 10 vezes menor. Aí, continuando, assim, o décimo é pontinhos da unidade, ou seja, 1 dividido por 10 é igual pontinhos. O centésimo é pontinhos do décimo, ou seja, 0,1 dividido por 10 é igual pontinhos. O milésimo é pontinhos do centésimo, ou seja, 0,01 dividido por 10 que é igual a pontinhos. Então o décimo, olhando lá na tabela anterior, ele é a primeira classe depois da vírgula. Então ali fala pra gente nesse quadrinho aí que a direita, né, então qual que é a ordem de referência? É a vírgula. Então a direita, primeira coluninha à direita será 10 vezes menor. Então, ou seja, o décimo vai ser a 10ª parte da unidade. Porque se a unidade é 1, antes dele é 10 vezes menor. Ou seja, 1 que é de uma unidade dividido por 10 vai ser igual a 0,1. Já o centésimo é a 10ª parte do décimo. Porque na ordem é décimo, depois centésimo. Ou seja, o centésimo está depois do décimo. Seguindo aquela regrinha ali da tabela, ele vai ser 10 vezes menor. Se a minha referência é o décimo, o centésimo vai ser 10 vezes menor. Então é a 10ª parte do décimo. Ou seja, 0,1 dividido por 10 vai ser igual a 0,01. O milésimo, olhando na tabela anteriormente, ele é a terceira coluna depois da vírgula. Então ele vai ser o quê? A 10ª parte do centésimo, porque antes dele tem o centésimo. Se eu estou indo para a direita, ele tem que ser 10 vezes menor. Então 0,01 é igual, dividido por 10 é igual a 0,001.
o exercício 2 da página 427. O exercício 2 da página 427 fala o seguinte: com a calculadora, complete os esquemas e escreva como são lidos os resultados de cada divisão. Então nós vamos dividir e colocar como se escreve. Então na letra A, nós temos lá o 1. Como que a gente lê o 1? Uma unidade ou um inteiro. E se eu dividir ele por 10, pegando a calculadora e dividindo ele por 10, eu vou ter o resultado de 0,1. Como que eu leio esse 0,1? Olhando na tabelinha lá, a primeira classe depois da vírgula são os décimos. Então, ou seja, eu leio ele como 1/10. Se eu pegar agora novamente o 0,1 e dividir por 10, eu vou chegar à resposta de 0,01. Analisando lá a tabelinha, depois da vírgula, depois da vírgula nessa resposta, eu tenho duas casas. Analisando a tabelinha, quando eu chego na segunda casa, qual é o nome dela? A primeira é décimo e a segunda é centésimo. Então, ou seja, como que eu leio isso? Eu vou ler como 1/100. Se eu pegar o 0,01 e dividir por 10, eu vou ter a resposta de 0,001. Quantas casas após a vírgula eu tenho? 3. Então, na minha tabelinha, eu vou contar as 3 primeiras classes e vou olhar o nome, que eu vou chegar no milésimo, ou seja, 0,001 a gente lê da seguinte maneira: 1 milésimo. A letra B. A letra B, qual que é o nosso número ali de referência? Número 13. Como que se lê o 13? 13 unidades ou 13 inteiros. Agora, se pegarmos o 13 e dividirmos por 10, chegaremos a 1,3. E como se lê esse 1,3? 1 inteiro e 3 décimos. Porque após a vírgula eu só tenho uma casa. Se eu só tenho uma casa, eu vou pegar a primeira classe das ordens decimais, que é décimo. Se eu dividir por 10, eu vou ter 0,13. Como que se lê isso? 13 centésimos ou 1/10 e 3 centésimos. Né? Então eu tenho duas casas após a vírgula. Então, contando lá no quadradinho, eu vou chegar nas classes do centésimo. Então eu posso ler 13 centésimo ou 1/10 e 3 centésimos, porque o 1 está na casa dos décimos. Se eu pegar 0,13 e dividir por 10, eu vou chegar à resposta de 0,013. Como que eu vou ler? Eu tenho 3 casas após a vírgula, olhando lá na tabelinha, 3 casas depois da vírgula, eu vou chegar nos milésimos, ou seja, eu tenho 13 milésimo, ou 1 centésimo e 3 milésimo. A letra C, o nosso número de referência é o 2,4. Como que se lê o 2,4? 2 unidades e 4 décimos, ou 2 inteiros e 4 décimos. Por que décimos? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Se tem uma casa depois da vírgula, eu vou usar a primeira referência que eu tenho na tabela, que são os décimos. Se eu pegar 2,4 e dividir por 10, eu vou chegar à resposta de 0,24. Como eu vou ler 0,24? Eu vou ler 24 centésimos, ou 2 décimos e 4 centésimos. Por que 24 centésimos? Porque eu tenho duas casas após a vírgula. Tendo duas casas após a vírgula, eu vou na ordem dos decimais e vou olhar qual é a segunda coluna que eu tenho. São os centésimos, então por isso que é 24 centésimos. Se eu quiser separar, eu vou ter 2 décimos, que o 2 está na casa dos décimos, e 4 centésimos, porque o 4 está na casa do centésimo. Se eu pegar 0,24 e dividir por 10, eu vou chegar a 0,024. Como que eu vou ler isso?
24 milésimos. Por quê? Eu tenho 3 casas após a vírgula e na minha tabelinha a terceira classe que eu tenho é a do milésimo, ou seja, 24 milésimo. Ou se eu quiser separar, vou separar em 2 centésimos, porque o 2 está na coluninha do centésimo, é 4 milésimo. Agora, se eu pegar o 0,024 e dividir por 10, eu vou chegar a 0,0024. E como eu vou ler? Porque agora eu tenho 4 casas após a vírgula. Eu não tenho nada, né? O zero não significa nada, eu não tenho nada no décimo, não tenho nada no milésimo, não tenho nada no centésimo, e tenho o 2 no milésimo e o 4. O 4 já vai ser a quarta coluna. Então, como que vai se ler? Vai se ler 24 décimos de milésimo. Ou se eu quiser separar, então, seguindo aquele quadrinho, qual é a ordem? Décimo, centésimo, milésimo. O quarto coluna depois do milésimo será décimos de milésimo. Se eu quiser separar, eu vou escrever 2 milésimos e 3 décimos de milésimos. A letra D, o nosso número de referência é o 134. 134, como que se lê? Então, o número 134, como que a gente vai ler ele? Vai ler da seguinte maneira: 134 unidades ou 134 inteiros. Se eu dividir ele por 10, eu vou chegar ao resultado de 13,4. Como que eu vou ler isso? 13 inteiros e 4 décimos. Por que aqui 13 é inteiros? Porque ele está antes da vírgula. Ou eu vou ler 13 unidades e 4 décimos. Dividindo 13,4 por 10, eu vou chegar a uma resposta de 1,34. 1,34 eu vou ler da seguinte maneira. Notem que o 1 está antes da vírgula. Então será 1 inteiro e 34 centésimos. Por que 34 centésimos? Porque depois da vírgula eu tenho 2 casas. E a segunda ordem dos decimais é o centésimo. Se eu quiser dividir, vai ficar 1 unidade, 3 décimos, porque o 3 está na casa dos décimos, e 4 centésimos, porque o 4 está nos centésimos. Se eu dividir 1,34 por 10, eu vou chegar a 0,134. Ou seja, eu já não tenho mais nada antes da vírgula, né? Só o zero, e que não significa nenhum valor. Como que eu vou ler isso? Eu vou ler da seguinte maneira: 134 milésimos. Por que 134 milésimos? Porque após a vírgula eu tenho 3 casas, e a terceira casa das ordens decimais é os centésimos. Se eu quiser dividir, eu vou dividir em 1 décimo, porque o 1 está na casinha do décimo, 3 centésimos, porque o 3 está na casinha dos centésimos, e 4 milésimos, porque o 4 está na casinha dos milésimos. Continuando, os números racionais na representação decimal e o sistema de numeração decimal. Então, ali, algumas informações, né? O nosso sistema de numeração é decimal, pois a base de contagem é 10. Né? Sistema de numeração decimal, nós vimos lá no módulo 1. Quando o número é multiplicado por 10, ele se torna 10 vezes maior. Então, cada algarismo passa a ocupar a ordem imediatamente superior. Então, temos ali um exemplo, ó, 37 vezes 10. Né? Então, o 37, o 7 está na unidade e o 3 está na dezena. Se eu multiplicar por 10, ele vai ficar 10 vezes maior. 37 vezes 10 é igual a 370. Então, 370, o 0 fica na unidade, o 7 na dezena e o 3 na centena. O que aconteceu? Aumentou uma casinha, uma ordem. E essa ordem é superior, porque é a dos centésimos. Agora, quando dividimos um número por 10, ele se torna 10 vezes menor. Então, cada algarismo passa a ocupar a ordem imediatamente inferior. Um outro exemplo ali do 37.
Ao invés de multiplicarmos por 10, vamos dividi-lo por 10. Então, o 37, o 7 está na unidade e o 3 está na dezena. Dividindo por 10, eu vou ter um resultado de 3,7. Ou seja, o 3 está na unidade e o 7 já entra nas casas das ordens decimais. Ele vai estar depois da vírgula. Então, qual é a minha primeira depois da vírgula? É o décimo. Então, ele já vai estar na ordem ali dos décimos. Então, se eu multiplico por 10, eu vou acrescentar mais uma casinha à esquerda. Se eu divido por 10, eu vou acrescentando uma casinha à direita. Então, temos ali algumas ordens, né? Na página 428 da nossa apostila, temos um quadrinho ali das ordens inteiras e das ordens decimais. Então, qual é a nossa referência? A vírgula. Antes da vírgula eu tenho o quê? As ordens inteiras, que é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Depois da vírgula eu já vou ter as minhas ordens decimais. E começa pelo décimo, centésimo, milésimo e depois décimo de milésimo e assim sucessivamente. Depois do décimo de milésimo seria o décimo de centésimo e continuaria, mas nós não vamos entrar nas demais casas por enquanto. E como se lê, né? Que nós vimos lá atrás já no exercício, que vocês devem ter ficado assim, meu Deus, não estou entendendo nada, né? Então aquele exercício era para vocês terem uma noção, para a gente ver agora a matéria em si. Então, como que se lê o exemplo de 0,2? Eu vou ler da seguinte maneira: 2 décimos, que é a representação por extenso, ou 2 décimos, que é a representação mista. Então, eu posso escrevê-lo de duas formas, né? Eu posso representar ele de duas formas. Eu posso representar ele com 2 décimos, que é a representação por extenso, ou seja, tudo escrito, ou eu posso fazer uma representação mista, que é colocar o número e a escrita. Então, 2 décimos, o número 2 e a escrita décimos. Por exemplo, como que lemos o número 8,75? Então, eu posso representar ele na forma extensa, toda escrita, e também posso representar misto, colocar os números e depois colocar as palavras. Então, eu posso colocar 8 inteiros e 75 centésimos. Por que 75 centésimos? Porque tem duas casas após a vírgula. Usando lá a ordem certa, duas casas após a vírgula, eu vou chegar nas casas dos centésimos. Ou eu posso colocar o 8 em número, escrever inteiros, e colocar o 75 em número e escrever centésimos, que daí seria a representação mista. O exercício 1 da página 428, ele fala o seguinte: escreva como se leem os números na representação decimal a seguir. E a letra A é o 0,003. Analisando o 0,003, ele tem quantas casas após a vírgula? Ele tem 3 casas após a vírgula. Então, olhando a tabelinha, depois 3 casas após a vírgula, eu vou chegar na ordem dos milésimos. Então, como que eu vou ler isso daqui? 3 milésimos na forma mista, ou 3 milésimos na forma escrita. Então, eu tenho na forma por extenso e tenho na forma mista. A mista eu coloco o número e escrevo a ordem que ele está. Ou, na escrita, eu coloco tudo por escrito até o número. A letra B, ele pede como se escreve 0,5. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho uma. Se eu tenho uma casa após a vírgula, eu vou estar na tabelinha dos décimos, ou seja, será 5 décimos. Aí está representado na forma mista ou por extenso. 0,032 na letra C. Eu tenho quantas casas após a vírgula? Eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, lá na ordem, a minha terceira será a classe dos milésimos, ou seja, será 32 milésimos na forma mista, que eu coloco o número
e a palavra, ou eu escrevo tudo por extenso, e daí é na forma escrita. A letra D, ele pede como que vai se ler 1,125. Eu vou ler da seguinte maneira: eu tenho o 1 antes da vírgula. Ele é um número inteiro, né? Então ele é na classe das unidades. Então eu vou ler de qual maneira? 1 inteiro e 125 milésimos. Isso na forma mista. Por que 125 milésimos? Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho 3. Então, na minha ordem depois da vírgula, a terceira é a dos milésimos. Por isso, 125 milésimos. E se eu for escrever da forma por extenso, é tudo escrito, até mesmo os números. A letra E pede para a gente escrever 10,24. Eu tenho o 10 antes da vírgula, então será 10 inteiros. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2. Se eu tenho 2, olhando na tabelinha, a segunda classe dos números das ordens decimais será o centésimo. Ou seja, será 10 inteiros e 24 centésimos. A letra F, 125,08. Eu tenho 125 inteiros. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho 2. Se eu tenho 2 casas após a vírgula, eu vou na ordem dos números decimais, e a segunda ordem que eu tenho é as dos centésimos, ou seja, será 125 inteiros e 8 centésimos, isso na forma mista. Se for por extenso, eu escrevo tudo, inclusive os números por extenso. O exercício 2, da página 429, fala o seguinte: represente apenas com algarismos os números que estão escritos por extenso. Então a letra A ele fala 83 centésimos. Se é 83 centésimos, centésimos, na ordem, ele é qual coluninha? Ele é a segunda. Se ele é a segunda, eu tenho que ter 2 casas após a vírgula. Ou seja, ficará 0,83. A letra B, ele pede para a gente colocar em forma de números 16 milésimos. Opa, milésimos. Milésimos na minha tabelinha é, depois da vírgula, a terceira ordem. Ou seja, depois da minha vírgula tem que ter 3 casas. Mas eu só tenho 16. Não tem importância. Você coloca 0,16. Ou seja, vai ficar 0,016 milésimos. Se é milésimos, eu tenho que ter 3 casas após a vírgula. A letra C, 60 inteiros e 13 centésimos. Se é 60 inteiros, o 60 tem que vir antes da vírgula. Então será 60, agora ele fala centésimos. Centésimos, na minha ordem depois da vírgula, ele está na segunda coluninha. Se ele está na segunda coluninha, eu tenho que ter 2 casas após a vírgula. Ou seja, será 60,13. Centésimos, 2 casinhas após a vírgula. A letra D, ele pede para representarmos na forma numérica 13 inteiros e 17 milésimos. Ou seja, 13 inteiros vai estar antes da vírgula. 13 inteiros. E agora 17 milésimo. E qual palavrinha que nós temos que usar para ver quantas casas após a vírgula? Milésimos. Milésimos, na nossa ordem da tabelinha, na classe das ordens decimais, ele está na terceira coluna. Se ele está na terceira coluna, teremos que utilizar 3 casas após a vírgula. Ou seja, mas só tenho 17. Não tem importância, eu coloco 0,17. Colocando 0,17, eu fico com 3 casas após a vírgula. Ou seja, será 13,017. A letra E, 43 décimos de milésimos. Então, na minha tabelinha, eu tenho alguma coisa inteira aqui? Não, eu não tenho nada inteiro. Então, eu tenho com certeza que vai ser 0, alguma coisa. Olhando na minha tabelinha, décimos de milésimos será a quarta na ordem das classes decimais. Se ela será a quarta, ela tem que ter 4 casas após a vírgula.
Então 43, mas 43 só dá 2 números. Mas se eu colocar 0043, eu terei 4 números após a vírgula, e é o que eu preciso. Ou seja, a minha resposta será 0,0043. O exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte: se necessário, use o quadro de ordens para responder aos itens a seguir. A letra A pergunta: quantos décimos, centésimos e milésimos há em uma unidade? Então ele quer saber em uma unidade. Colocando 1 lá na tabelinha, uma unidade é nada mais é do que 1,0000 e não tem fim, né? Mas é um inteiro, uma unidade. Então, em uma unidade, há quantos décimos? 10, né? Se eu pegar da unidade até o décimo, qual número que eu formo? Eu formo o número 10. Se eu pegar, agora ele pede dos centésimos. Se eu pegar da unidade até a coluninha dos centésimos, qual o número que eu estou formando? Eu estou formando o número 100. Ou seja, até os centésimos eu vou ter 100 centésimos. E agora os milésimos. Os milésimos é da unidade até os milésimos. Qual número eu formo? Eu formo o 1000. Ou seja, uma unidade vai ter 1000 milésimos. A letra B pergunta: quantas unidades há em 1,5? O que é 1,5? 1,5 unidades é antes da vírgula. Então eu tenho quantas unidades em 1,5? Eu tenho uma. Quantos décimos? Então eu vou olhar quantos que número que forma de unidade até décimo. E quantos centésimos? Então qual o número que forma se eu olhar de unidades até centésimos? Lembrando que onde não tem número eu coloco 0. Então colocando lá na tabelinha, eu vou ficar dessa maneira. Uma unidade, vírgula, 5. O centésimo e o milésimo eu não tenho número, eu coloco 0. Então, que número que eu formo de unidades? Eu tenho uma unidade. Que número que eu formo da unidade até o décimo? Formo o número 15. Nesse caso, esquece a vírgula, tá? A gente só está olhando o número que forma. Então, eu tenho 15 décimos. E agora, quantos centésimos? Então, eu quero saber que número que forma da unidade até centésimos. Eu formo 150 centésimos. Se perguntasse os milésimos, que número que eu estou formando de unidade até milésimo? 1500, mas ele não pergunta isso. Só vamos responder o que ele pergunta. Na letra C, quantas unidades há em 3,74? E quantos décimos e quantos milésimos? Então, preenchendo a tabelinha, vai ficar dessa maneira: 3,740. Ali é 74, porém na casinha do milésimo eu coloco 0. Então, analisando, quantas unidades eu tenho? Eu tenho 3 unidades. Quantos décimos? Que número que eu formo do décimo, da unidade até o décimo? Eu formo o número 37. Então, eu tenho 37 décimos. E agora ele pergunta quantos milésimos. Então, ele não está perguntando quantos centésimos, ele está perguntando quantos milésimos. Então, ele quer saber que número que eu formo de unidade até milésimo. Eu formo o número 3.740, ou seja, tem 3.740 milésimos. A letra D fala quantas unidades há em 0,025 e quantos décimos e centésimos e milésimos. Então, ali, eu tenho alguma unidade? Não, né? Eu não tenho nada antes da vírgula, eu só tenho 0. E o 0 é nada, não representa um valor. Então, eu tenho unidade? Não, né? Eu não tenho. 0,025. Eu não tenho valor na unidade. Eu tenho valor no décimo? Também não tenho, é 0. Que número que eu formo de unidade a décimo? 00. Então, não representa número. Agora, quantos centésimos? Que número que eu formo de unidade até centésimos? Eu vou formar o 002, que vai ser então 2 centésimos. E por fim, eu tenho formado de qual número de unidades até milésimos? Eu tenho o número 25. Ou seja, as minhas respostas serão: em 0,025
a 0 unidade, 0 décimo, 2 centésimos e 25 milésimos. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Tomara que vocês tenham aprendido mais um pouco da matemática. Então, as atividades que vai ficar para vocês fazerem, tá? Para responder na apostila. Responder na apostila, vocês vão pegar a página 425, é isso mesmo. Vocês vão voltar um pouquinho lá. Vocês vão ler os textos que tem ali na página 424 e 425 e responder os exercícios 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Esses daí vocês vão responder na apostila. E outras atividades relacionadas ao que aprendemos hoje, eu vou passar para vocês no plural, tá? Realizem essas atividades, pois essas atividades estão valendo nota. Não esqueçam de realizá-las, beleza? Uma ótima semana a todos, fiquem em casa. Estou morrendo de saudade de vocês. Estou louco para voltar ao SEC, às turmas de vocês. E aquele abraço de longe. Fique com Deus.